Oi, paz do Senhor. Hoje nós vamos concluir essa lição de número 13, de 29 de janeiro de, de junho. E o tópico de número 3, ele traz o seguinte tema: um desafio para cada um de nós. Que desafio é esse? Então vamos lá. Esse tópico ele tem dois subtópicos. Buscar a presença de Deus, né? E o subtópico 2 servir. Estamos diante de um grande desafio, fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Então, esse é um dos desafios, que é fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Mesmo que quando não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade. O Senhor sabia o que era melhor para Davi e Ele sabe o que é melhor para você. Buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de obra, de prioridade e de sentidos. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor e, como Davi, temos um compromisso com o Eterno. Sendo assim, todas as áreas de nossa vida devem refletir essa verdade, a forma de caminhar, relacionar, agir, ensinar, aprender e desenvolver. Então, todas essas possibilidades devem necessariamente refletir a nossa condição de separados por Deus para uma missão especial, como Davi. O tópico 2 fala sobre servir. Então, diante do exemplo de Cristo, somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento da vontade divina. Muitas vezes até pensamos que não conseguiremos. Sozinho nós não conseguiremos, né? Então é necessário que o Senhor esteja conosco. Mas o Senhor nos fortalece e nos impele a ir além com o seu próprio exemplo. Jesus deu o seu próprio exemplo e nós vamos ver esse exemplo no capítulo 14 de João, verso de número 12, que nos diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Então Jesus ele mesmo diz que aquele que crê, né, fará as coisas que ele faz e até maiores, né, do que aquelas que foram feitas ali por Jesus. Então, nesse chamado é preciso olhar para dentro de nós e descobrir quem realmente somos e quem nós somos. Nós somos servos de Deus. E para isso é preciso que verdadeiramente nos tornemos parecidos com Jesus e assim, de forma plena, completa e eficaz, seremos servos à imagem do Mestre. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 5 e 9, ele nos traz o seguinte, 5 ao 9. Diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo
todo o nome. Então Jesus esvaziou-se, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, vindo em forma de homem, né? Para nos remir das nossas iniquidades. Ele se tornou servo por amor a nós. Então, tal atitude requer tempo e compromisso. Deus não deseja que sejamos apenas crentes, mas sim que sejamos servos. Davi dedicou a sua vida ao ato de servir desde a sua juventude. Serviu a família, serviu ao rei, serviu a Israel. E dedicando-se a todas essas causas, serviu a Deus, que o chamou para uma grande missão. Nós também somos convidados a servir. No reino de Deus, servir é a atitude mais elevada do que ser servido. Então, servir é melhor do que ser servido. Doar-se em prol da causa da cruz é consequência natural do que cremos. Inspirados pelo Mestre, somos convidados a servir com a bacia, a água e a toalha. Aqui João, este autor, ele se remete à forma de servir, porque Cristo ele deu o exemplo, né? Ali próximo à ceia, ele pegou a toalha, pegou a água, pegou a bacia para fazer a lavagem dos pés, né, aos discípulos. E a gente conhece a história, aí vem a história de Pedro que disse, não, Jesus, não vá lavar meus pés. Aí Jesus disse, se você não deixar eu lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vem e diz, não, Jesus, então lava a cabeça também, né, todo o corpo. E Jesus diz, não, vocês já estão limpos, então não precisa lavar o corpo, mas os pés. Como igreja, sendo sal e luz, temos em Cristo nossa maior referência. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar os que haviam perdido. Lucas capítulo de número 19, verso de número 10. Esse é o nosso exemplo máximo de servidor. Então, Jesus Cristo, ele é o exemplo máximo de servidor. E nós devemos olhar para Cristo, que é o exemplo supremo. Supremo. A disposição em servir é uma atitude essencial que permeia toda a vida do crente. Sem dúvidas, algo antagônico, ou seja, contrário aos valores do mundo, onde servir é mérito e ser servido é honroso. Então, o mundo prega isso, que ser servido é honroso, é mérito que a pessoa deve, vamos colocar como granjear, deve ter, que é honrarias, né? Mas no contexto bíblico, no reino dos céus, mérito não é ser servido, mas é servir ao próximo. Então, quando servimos ao Senhor e assim abençoamos ao próximo, estamos participando do reino de Deus aqui na dimensão presente, ou seja, aqui na terra, neste mundo que a gente vive, com as ações que revelam a graça divina sobre todos nós. Então, este foi o tópico de número 3, o último desta lição. E que nós possamos buscar servir ao Senhor de todo o nosso coração, servir também o nosso próximo, né? Amar como nós amamos a nós mesmos. E a conclusão nos traz o seguinte texto, ó. O legado deixado pelo homem segundo o coração de Deus, Davi, nos impressiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus.
Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor e, de forma contínua, busquemos ser segundo o coração de Deus. Fique na paz e que esta palavra, este momento de estarmos entendendo um pouco a respeito do contexto dessa última lição de jovens, que fala sobre como buscar e como servir ao Senhor e servir ao nosso próximo. Que Deus continue falando muito mais ao coração de cada um de vocês.